Nem sempre as áreas de marketing e customer success cultivam uma relação intensa no dia a dia. Enquanto o marketing se encarrega do desenvolvimento de produtos, da precificação e da geração de leads antes da efetivação da venda, o customer success começa a atuar justamente no pós-venda. Mas uma coisa é certa, quando essas equipes se encontram e trabalham alinhadas, as receitas da empresa agradecem. As empresas que fazem parte do grupo do SaaS, ou seja, aquelas que vendem o software como um serviço, tradicionalmente já contam com ações de marketing dedicadas ao Customer Success. Muitas delas oferecem versões trial, com uso gratuito de suas ferramentas e produtos por um certo período de tempo, e depois iniciam a nutrição de leads até o ponto do upsell ou do cross-sell. Mas mesmo nas empresas em que as atividades pós-venda ainda primordialmente na retenção, já passou a hora do marketing olhar com mais carinho para a experiência do cliente. Os ciclos de venda B2B estão mais longos e os processos decisórios estão mais conservadores em decorrência da crise causada pela pandemia. E como diz o guru Philip Kotler, conquistar um cliente novo custa entre 5 e 7 vezes mais do que manter um atual. As palavras-chave do momento, portanto, são fidelização e relacionamento. Eu sou a Renata Deli, abrindo mais um episódio do nosso podcast Conversa B2B. Aproveite e acesse também o nosso site, conversa.tech, e assine a nossa newsletter mensal gratuitamente. Leia também o nosso blog. Você pode seguir o nosso podcast, que é quinzenal, na sua plataforma de streaming favorita para receber as nossas atualizações. Estou aqui mais uma vez com o sócio fundador da Conversa Tech, o Giuliano Dutini, e dessa vez sem o Guilherme Sboarin, que colocou suas botas e se mandou para Brotas, no interior de São Paulo, de férias com a família. Enquanto o Guilherme se aventura no rafting, tal qual o clássico episódio do Pica-Pau descendo as corredeiras, nós vamos bater um papo com o nosso convidado de hoje, o Fausto Lopes de Almeida. Ele é Head de Customer Experience da Intuit, multinacional americana, que oferece sistemas de gestão financeira para pessoas físicas e jurídicas. Fausto, muito bom ter você com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês e ansioso aí para o nosso papo de hoje. Fausto, vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você é formado em administração e tem um MBA em engenharia. É isso? É isso mesmo. Na verdade, eu me formei em engenharia em 2005. E aí depois eu acabei fazendo também administração e uma pós em Lean Management, que é focado em processos industriais. Otimização de processos industriais. Legal. E você já acumula 19 anos de experiência, passou por empresas como a Lufthansa, o HSBC e a Hyperstream, além de ter sido também um empreendedor. E considerando toda essa trajetória, queria que você contasse para a gente como e por que você veio parar no maravilhoso mundo do Customer Experience, também conhecido como experiência do cliente. Bacana. Bom, no HSBC eu trabalhei muito com projetos digitais, né, principalmente focados em internet banking, mobile. Então dali eu acho que eu aprendi um pouco sobre esse mundo digital e de plataformas, né? Onde o cliente pode se autoatender e não ter que necessariamente buscar um atendimento humanizado. Então, ali já meio que me acendeu uma luz. Depois eu trabalhei na área de Service Delivery do HSBC, que é a área justamente de operações, né? Que trabalha com os produtos bancários e que tem, no final das contas, impacta diretamente o cliente. Quando o banco foi vendido para o Bradesco em 2015, eu decidi não continuar minha carreira lá no SBC
e fui convidado para ser Head de Customer Experience, Customer Success, na verdade, na Hyperstream. A Hyperstream é um braço digital do Grupo Suzano, então, nesse momento, quando me convidaram, como eu já tinha tido essa interação com plataformas digitais do banco e também produtos bancários, mas que tinham interação grande, né, com clientes que impactavam diretamente no cliente final, eu aceitei o desafio e fui para lá. E lá foi onde, na verdade, eu tive minha primeira experiência com plataforma SaaS, né, plataforma de Software as a Service, 100% na nuvem. E eu tinha, na verdade, uma operação que focava em pós-venda, 100% pós-venda, mas que tinha tanto a parte de atendimento ao cliente, mas também uma parte de vendas, né, de upselling. Então, ali, na verdade, eu não era uma base de cliente muito grande comparado com o que a Intuit, com o que eu tenho na Intuit hoje, mas eram clientes muito grandes. Então, assim, era um cliente, mas com o contrato desse cliente representava muito no faturamento da empresa. Então, era um atendimento muito mais sofisticado, muito mais especializado, mas que ainda assim a gente tinha que manter um contato muito grande com esses clientes, justamente para poder entender o momento que esse cliente estava, como ele utilizava a nossa plataforma e quais as oportunidades que a gente tinha também de oferecer novos produtos, né? Então, para fazer esse upsell. Então, a minha entrada, na verdade, eu acho que foi ali nesse momento entre o HSBC e a Hyperstream. E aí, na Hyperstream, depois de 3 anos na Hyperstream, eu recebi o convite da Intuit para liderar a área de Customer Experience aqui no Brasil. Então, hoje, eu estou liderando a área aqui para o Brasil, né, como eu falei, mas o modelo da área é um pouco diferente da Hyperstream. Então, aqui hoje é uma base de clientes muito, muito maior. Então, é um B2B, né, como vocês já citaram no início da reunião. Porém, o foco hoje é muito mais nesse pós-venda de relacionamento com o cliente, atendimento técnico, e o volume é muito maior. Então, tem algumas nuances aí que se diferenciam entre o meu momento anterior e esse. A carteira que você atende, ela é primordialmente de pequenas e médias empresas, de MEIs, ou engloba um pouco de tudo? O foco da Intuit, o produto que a gente tem hoje no Brasil, o foco dele é para o microempreendedor e para o pequeno e médio empresário. Então, a gente hoje tem produtos que atendem todos eles. E é um produto 100% na nuvem, né? Então, é um software as a service de fato. E, sim, o foco é no pequeno e médio empresário. Contadores também, não é não, Fausto? Esse é um outro ponto. Então, assim, na verdade, o sistema em si, né, que é o B2B que a gente faz hoje, ele é focado para o pequeno e médio empresário, porém a gente também tem uma plataforma para contadores. Então, como vocês sabem, aqui no Brasil é uma obrigatoriedade que quando você tem uma empresa, você precisa ter um contador, né, para poder atender todas as exigências fiscais que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente tem uma plataforma para os contadores também, inclusive a nossa estratégia hoje ela é focada nos contadores, e o ponto é que hoje o contador ele tem que administrar diversos negócios diferentes, né, dos clientes dele, mas não existe uma plataforma hoje que reúne tudo isso para ele, que realmente integra, né, o sistema que o cliente dele usa com o sistema que ele usa. Então, muitas vezes ele tem que ter retrabalho, tem que fazer diversas operações ali para conseguir conciliar as coisas. A nossa proposta é justamente dar para o contador essa facilidade. E também para o nosso cliente, para o nosso pequeno e médio empresário. Então, é uma plataforma onde que o pequeno e médio vai poder usar, mas que essa plataforma vai estar integrada com a plataforma que o contador usa. Então, isso vai facilitar muito, né, a gestão de dia a dia, tanto do contador, como também do usuário final. Vale um registro aí só, para a audiência, que a gente é cliente desde sempre. Aí a Conversatec foi o primeiro sistema que a gente adotou e usa até hoje. Então, temos uma familiaridade com o serviço, além de tudo, mas totalmente casual aqui, mas vale o registro. E recomendo. Satisfeito. Recomendo. Além disso, recomendo. Vale registrar que recomendo.
Eu ia falar que eu espero que vocês estejam sendo bem atendidos. Não, na verdade, a gente te chamou aqui só para reclamar. O podcast inteiro ele vai ser só para reclamar. Pegadinha! Pegadinha do malandro. Mas, Fausto, pegando aqui também um pouco da sua opinião, que hoje a gente quer tirar todas as suas opiniões a respeito. Onde é que começa a boa relação entre a área de marketing e o sucesso do cliente? É na hora da precificação, é na hora da campanha, no alinhamento da comunicação, enfim, que cuidados devem ser tomados pelo marketing desde a largada para facilitar a satisfação do cliente no futuro? Bacana. Bom, eu não sou especialista em marketing, né, mas eu trabalho muito com marketing hoje na Intuit. E a gente tem uma relação muito próxima lá, que eu acho que é algo muito saudável e, na minha visão, é fundamental para o cliente ter uma experiência mais saudável possível, né, com a plataforma. Então, eu acho que o marketing hoje, e eu estou falando da experiência SaaS, tá, de Software as a Service na Intuit. Então, o marketing hoje ele determina preços, promoções, então isso é um ponto muito importante para a gente de saber quantas promoções vão acontecer e por que elas estão acontecendo, porque no final das contas, quando isso aparece lá no portal ou um e-mail que o cliente recebe, esse cliente muitas vezes entra em contato, né, para poder saber, mas que promoção é essa, o que está acontecendo, quais são as condições e tal. E aí, se a área de Customer Success ou de Customer Experience não estiver preparada para responder essas perguntas do cliente, você pode acabar perdendo uma oportunidade, né, de não saber explicar direito, aí o cliente, de repente, não pega aquela promoção que você está colocando ali com todo carinho para ele. Então, eu acho que esse estreitamento de comunicação entre marketing e Customer Success é muito importante para a gente poder atuar antes, né, preparar toda a equipe antecipadamente, para que quando os clientes contatem e perguntem sobre, o time esteja preparado para responder sobre isso. Mas eu acho que vai um pouco além. Pelo menos na Intuit, a área de marketing ela tem outras atribuições também. Logicamente, não é só o preço, também tem a comunicação com o cliente, tem plataformas de rede social, muita coisa também envolvendo o relacionamento com o cliente no que tange novidades de mercado, inovações, por exemplo, na parte de contábil, né, que é o nosso business. Então, acho que quanto mais a área de marketing mantém essa comunicação de inovação e de contato com o business que a gente está atendendo com o cliente, isso é super importante. Eu acho que, principalmente nesse momento agora que a gente viu do Covid, né, muita coisa mudou. Então, as empresas tiveram que se adaptar muito rápido e tiveram que mudar, às vezes, processos e até mesmo como se comunicar, né, com o cliente. Então, antes algo que era por telefone, agora vai ter que ser por chat online, por e-mail. E até mesmo tem clientes, tem empresas que nem tinham noção de como ter que atuar online, né? E esse shift, assim, essa mudança que teve que acontecer, eu acho que a área de marketing tem um trabalho super bom na Intuit de tentar ajudar o máximo possível fornecendo material, conteúdo, na parte de vendas, na parte de programação de vendas, na parte de estruturação de um marketplace online. Então, eu acho que o marketing consegue ajudar muito isso. E, logicamente, que a gente teve esse contato muito forte com o marketing também. Por quê? Porque, às vezes, o cliente, apesar de estar vindo de marketing, ele liga para a gente para querer saber mais sobre mas como é que é essa mudança, como é que tem que acontecer isso, como é que a gente faz. Então, a nossa área se preparou para isso também, né? Para poder atender o cliente nesse momento que está ocorrendo essa mudança, né? E a gente também conseguiu ajudar muito nessa parte do atendimento em si. Porque tem clientes que até o atendimento mudou. Então, você pega que tem clientes que antes atendiam por telefone, como eu falei, mas que o call center fechou. Durante a pandemia não pôde mais usar o call center. Então, a gente também está tentando ajudar nessa transição aí do físico para o online. Então, para mim, o ponto principal para mim é que não sejam áreas isoladas, que por exemplo, o marketing cria uma campanha, mas que não comunique com Customer Success ou com Customer Experience, porque no final
é essa área que vai dar esse atendimento, né? Ou então que vai clarear qualquer dúvida que tenha a respeito daquela promoção ou daquela campanha que estejam fazendo. Então, para mim, essa aproximação ela é muito saudável e muito importante. Ainda bem que hoje... Vou chamar o Juliano até para ele comentar um pouquinho do lado do marketing, porque aí chamando o especialista em marketing, né? Que ele acha, o que você acha, Gil, que lá no comecinho, na largada, desde esse ponto, o que o marketing pode fazer para ajudar o Customer Success? O Fausto explorou bem aí a questão da proximidade, acho que é o ponto-chave, né? Eu também trabalhei, antes de fundar a Conversatec, também trabalhei em empresas, em áreas de marketing, e o que acontecia é uma ansiedade grande, muitas vezes de vender, muitas vezes de lançar alguma coisa, e aí se pensava muito no novo entrante, e um pouco também, às vezes, no próprio cliente, para fazer um cross-selling, alguma coisa nesse sentido, mas às vezes com uma comunicação muito falha entre as áreas, e aí batia na área de Customer Service e voltava falando, cara, ó, tem um ruído enorme na base, seja porque uma alteração de precificação, que é um clássico, né? O cara tá às vezes pagando mais caro quem está na base há mais tempo está pagando mais caro do que o novo entrante, enfim, esse tipo de situação em que dificulta muito a vida do atendimento e de garantir que esse cliente tenha o sucesso no uso do serviço, no sentido de não só sobretudo sobre satisfação, né? Tem um outro ponto aqui que eu queria levantar, Fausto, especificamente sobre o cliente B2B. Claro que você vai falar da sua perspectiva, né, de uma empresa de software as a service. Qual é o melhor procedimento do marketing quando entra um novo cliente? Quais são as melhores práticas? É um welcome kit, por exemplo? Como proceder para causar a melhor impressão possível, visando uma parceria longa e uma relação boa desde o início? Legal. Acho que esse ponto é super importante. E aí, de novo, trazendo para o mercado de software as a service, né? Imagina o seguinte, que você vende uma plataforma de gestão financeira. Gestão financeira não é algo simples, não é algo que você faz assim, né? Então, e aí tem uma questão, acho que do ser humano, que também ninguém quer entrar no negócio, que é super complicado, que aí você de cara, você compra algo e aí para você conseguir configurar ou para você começar a mexer é super difícil. Isso já meio que abaixa a sua vontade natural de querer utilizar aquilo ali, né? Então, eu acho que a primeira parte super importante é que você tenha uma plataforma que seja intuitiva, que tenha um user experience, um user interaction muito bom. E o nome da Intuit acho que já diz isso, né? Intuit é intuitivo, né? Então, esse é um esforço nosso constante de tentar fazer algo o mais intuitivo possível. De qualquer forma, o nosso business não é um business simples. Gestão financeira não é simples. E a gente está tentando justamente... A nossa missão é conseguir simplificar isso o máximo possível. Então, acho que, primeiramente, contato constante com o cliente, quando ele começa a usar a sua plataforma, é muito importante. Para você ajudar ele nesse processo inicial de como configurar a plataforma, como fazer as coisas básicas iniciais, para que ele comece a poder tirar valor da plataforma, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente faz muito. Então, tanto o marketing com a régua de comunicação, tanto por e-mail, como através de app e tal. E a gente, em Customer Experience e Customer Success, justamente com a parte ativa com o cliente. Então, webinars, por exemplo, de treinamento inicial, para mim são muito importantes, porque quando o cliente entra, a gente já, de início, já tenta trazer ele para um treinamento rápido, mas que, pelo menos, dê uma visão geral da plataforma e como que ele consegue extrair valor daquilo ali. Porque não adianta também você só explicar como é que a plataforma funciona. Porque é chato, né? Não fica algo dinâmico. É legal você explicar. É prosaico, né? Eu acho que é legal você explicar por que ele tem que fazer aquilo ali, mas qual o valor que ele tira daquilo dali. Como aquilo ali vai ajudar ele a gastar menos tempo depois com o uso da plataforma. Porque, na verdade, o SMB, ele é bom no core dele. Então, vamos supor que uma pessoa que pinte quadros, por exemplo,
ele é bom em pintar quadro, mas ele não necessariamente tem que ser expert em fazer finanças. Porém, ele vai ter que fazer um mínimo ali. A nossa ideia é que ele tem que fazer o mínimo e conseguir extrair o máximo de valor da plataforma. Então, acho que ensinar a fazer isso e mostrar o valor que isso vai gerar depois para ele, como empreendedor e para o negócio dele, essa missão é muito importante no início. E eu acho que é super importante também, no nosso caso, a gente não manda um welcome kit, por exemplo, porque começar o nosso contato, acho que ele é muito mais ali com a plataforma e como ele pode extrair valor da plataforma. Mas o que a gente tenta fazer nesse momento inicial, e eu acho que a gente vem fazendo cada vez melhor isso, é o que a gente chama de early engagement. É conseguir fazer com que o early adoption, no caso, né? Que ele use a plataforma já desde o início para entender o valor que ela tem. Porque eu acho que você perde esse momento mágico em que a pessoa pensa que esse cliente passou por um processo de venda, né? Ou seja, ele não sabia direito qual plataforma ele ia usar, ele decidiu testar a nossa plataforma, e aí se você não interage com ele nesse momento, se não mostra para ele o valor nesse momento, você pode estar perdendo um momento mágico. E a gente não gosta de perder os momentos mágicos. Então, esse momento para a gente, eu acho que é a grande virada de chave, é conseguir encantar o cliente nesses 7 dias ou 30 dias iniciais. Só, você falou do processo, né? E a gente no podcast anterior, a gente falou do processo de venda, só para emendar aqui um pouco, Fausto. Realmente, né, o processo de decisão, e aí é fácil, porque obviamente a gente passou por esse processo, todo empreendedor passa por esse processo, cara, chega uma hora que você fala, bicho, não dá, de planilha não dá, preciso ter um software. Você começa a falar com o seu contador, pô, como é que a gente faz esse controle? E aí você primeiro identifica que você precisa de algo mais simples, né? Às vezes o que dispara preciso simplificar, preciso gastar menos tempo com isso, preciso ficar no meu core, pintar o meu quadro, né? Não ficar gastando meu tempo aqui. Isso aqui não me gera receita, pintar o quadro, sim, né? E aí você começa a fazer essa conta, vê que existem ferramentas, e aí você compara as ferramentas, vê a que melhor você gosta, faz os testes e escolhe. Você tem toda a razão. Todo esse processo, a partir do momento que ele colocou a mão no bolso e falou, escolhi essa, não pode perder esse momento, né? Porque você não tem... um antigo chefe meu me dizia sempre que você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então, eu acho que é exatamente esse momento que você está retratando. Só reforço aí um pouco e faço esse link com o episódio anterior aí. Só para dar um contexto para o nosso ouvinte, falando do QuickBooks, que é um dos produtos da Intuit. Ele traz relatórios, ferramentas de fluxo de caixa, entre outras opções para o usuário. Mas o grande ponto, o grande X da questão quando a gente fala de SaaS é que, se não houver um acompanhamento, o cliente acaba usando, às vezes, só os requisitos mais básicos que ele já tinha numa planilha. Então, é por isso que o Juliano e que o Fausto estão falando desse probleminha que ele tem que ser corrigido já desde a largada. Porque, no caso do software, é realmente muito comum que o cliente compre uma Ferrari e use somente um Fusca, as funcionalidades de um Fusca. E aí ele não vai ver valor, né? A gente quer que o cliente veja valor. Para evitar o churn, né, essas temidas taxas de churn, queria explorar um pouquinho mais como é que as áreas de marketing e de customer experience podem melhorar a experiência do cliente e a sua percepção de valor sobre o produto. O Fausto já tinha falado até que eles fazem webinars, né? Que eles promovem algumas coisas nesse sentido. Queria perguntar para o Juliano, na sua visão, em termos de conteúdo ou em outras ações, o que o marketing pode fazer para ajudar a equipe do Fausto e a equipe dos outros Faustos desse imenso Brasil? Acho que é o que, usando aí as palavras do Fausto, que é a história do momento mágico. Se tem uma hora que não pode falhar, é essa hora do onboarding aí. Seja, claro que a gente está falando aqui de serviço, mas se a gente comprar um produto, né, se a gente for ver, né, algo que chegue físico, qualquer que seja, aquela experiência de você inicial não pode ser substituída, né?
Então, dedicar muito tempo a esse momento para que, de fato, a primeira impressão seja a que você quer dar a ele, né, do qual o nível de serviço, qual é o nível de produto que você oferece. E depois, acho que aí o Fausto depois pode até dizer melhor, garantir esse relacionamento, porque é aquele tal negócio, né? O vendedor vem e tal, né? Passa pelo processo de venda, os processos B2B sempre passam por alguém normalmente, às vezes mercados mais massivos, como alguns do caso do que a Intuit tem, podem ser comprados, adquiridos online e tudo mais, mas muitas vezes tem ali uma relação com o vendedor. Passar todo esse processo de vendas, ele entrar na base e ele sentir que a mesma atenção que ele teve no processo de decisão, o mesmo nível de informação, o mesmo nível de conteúdo. Então ele recebeu muito conteúdo para decidir, falar, cara, nossa ferramenta, testa aí, olha o que você quiser, olha esse material. Aí ele decidiu, caiu para dentro, não pode perder esse nível, vamos dizer assim. Ele espera o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de proximidade que ele teve no processo decisório. E ele espera isso ao longo do relacionamento com a empresa. Então, tomar cuidado. Claro que a gente até atende algumas empresas que é natural que dediquem um momento importante na fase de aquisição, né? Que é essa fase de conteúdos para discutir decisão, né? Consideração e tudo mais. Mas a hora que ele vira cliente é a hora de também continuar gerando informação, né? Como o Fausto citou aí no caso do Covid e tal. Cara, o que você faz a partir desse momento, né? Com a sua base? Que informação é importante para ele? Que regras que mudaram? Mantenha ele informado. Eu acho que é isso, manter esse nível em qualquer fase da etapa da jornada do cliente ou da experiência do cliente dentro do processo. Queria perguntar para o Fausto justamente como é que o conteúdo pode ajudar, tanto nas modalidades de autoajuda e tutoriais, digamos assim, quanto nas redes sociais ou em outros meios, em outros canais de contato com o seu cliente. Bacana. Assim, na Intuit, hoje, a gente tem duas linhas de atendimento, eu diria. Um que a gente chama de atendimento assistido. Então, é um atendimento onde os canais tradicionais, então telefone, chat, e-mail. E a gente tem também uma outra linha de atendimento que a gente chama de self-help, de digital, né? E é justamente essa linha de atendimento que está tanto na geração de conteúdo, então self-help, né? Então criação de vídeos, artigos que explicam como usar a plataforma, mas também nas redes sociais. Tá? Então hoje eu tenho dividido isso lá para mim hoje, e eu acho que a geração de conteúdo é fundamental, tá? E eu acho que, na verdade, o principal é você gerar conteúdo relevante em um momento relevante. Então, não adianta você só gerar um monte de conteúdo. Boa, Fausto. Chave. Então, eu acho que o principal é você gerar conteúdo relevante em um momento relevante, porque é aquilo que vai estar na cabeça do seu cliente, né? Que ele vai estar querendo ouvir naquele momento. Então, eu acho que a análise de dados e ter uma plataforma estruturada que, através de dados, consiga te ajudar a te mostrar que conteúdo você deveria estar gerando. Então, muito baseado, por exemplo, imagina que eu tenho lá uma barrinha de search, de procura, onde o cliente, eu vejo que, de 100 buscas que eu tive, 80 foram sobre um assunto específico. Claramente eu tenho que gerar um conteúdo sobre esse assunto, né? Eu tive 80% das minhas buscas baseado desse tipo de coisa aqui. Então, analisar dado para gerar conteúdo, para mim, é super relevante. E eu acho que a gente não pode esquecer que o atendimento vem mudando, né? As gerações vêm mudando e as novas gerações elas vêm buscando outras formas de atendimento, outros canais, né? Então, de repente, a gente olha o atendimento tradicional que era por telefone, de repente, hoje em dia, com todo mundo mais multitask, fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, o cara prefere o chat, porque ele pode botar um negócio ali, vai fazer outra coisa, depois volta para lá para ver, ou até mesmo ser atendido pela rede social direto, por que não? Né? O próprio WhatsApp, que antes era algo que a gente não pensava como atendimento, agora está vindo. Então, eu acho que conteúdo ele é fundamental, desde que ele seja relevante para o momento que o cliente está buscando. Então, entender
especificamente seus clusters, né? E que tipo de conteúdo está sendo buscado é fundamental. E eu sou um grande fã de vídeo também. Eu acho que conteúdo só escrito também não basta. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu odeio ler manual e tal. Ou alguém me explica como fazer, ou eu vou ver vídeo. Então, eu sou um defensor muito ferrenho de vídeos, mas não de vídeos longos. Eu gosto de fazer vídeos, pocket vídeos, que expliquem especificamente aquela funcionalidade ali. Então, enfim, acho que o principal Agora da você mensagem... também é fã de podcasts e você participa e ouve o podcast Conversa B2B, é claro, né? Claro. Vou seguir vocês lá. Já estou seguindo, na verdade. Siga-nos, claro, siga-nos e Ô, Rê, divulgue. só... Gil, eu ia mesmo te fazer uma pergunta, eu ia pedir para você comentar e para você dizer o seguinte, o que a gente faz com esse monte de informações, que o pessoal de Customer Experience está trazendo para a gente aqui no marketing. Boa. Comente. O Fausto falou aí, né, questão de timing e formato, né? Não adianta, né, Fausto, a gente pegar, o cara entrou, você manda para ele um material PDF com 70 páginas, falando detalhadamente cada funcionalidade que o QuickBooks oferece. A chance de a informação não é incorreta, ela pode dar um trabalho terrível de você fazer um material desse, e ele ficar incrível para o público interno. Todo mundo vai falar, nossa, que material está completo. Só que não funciona. Por quê? Porque o timing está errado e porque possivelmente o formato está errado. Então, o conteúdo tem que ser, quando a gente vai fazer um plano desse, tem que pensar a jornada desse cara na base, né? Legal, ele é um beginner aqui, né? Que informação esse cara precisa ter? Qual nível, usando o exemplo de SaaS, o que ele precisa mexer, né? Até onde ele precisa ir, pelo menos no primeiro mês. Cara, então que ele faça os lançamentos e que use a parte de relatórios lá, que eu uso bastante, inclusive. Alguma parte de relatórios. Ele fez isso, beleza, no primeiro mês é isso. E aí você vai deixando ele cada vez mais, como se diz, garantir que ele tenha a informação. Não necessariamente ele precisa usar 100%, mas garantir que ele sabe que se ele precisar, o serviço está lá disponível para ele. Para exatamente isso, não ter a sensação de que ele comprou uma Ferrari e está usando um Fusca. Então, eles também saber, não necessariamente ele usar, mas ele saber que está disponível e que em algum momento ele pode precisar e que ele já viu onde é que também já é bom. Então, acho que é isso, adequar aos níveis de cliente e a etapa que ele está. E ao formato. Então, tá aí, de repente, seguramente o vídeo, né, tutoriais, enfim, em vídeo, coisas simples, eventualmente dentro de plataforma, isso tudo ajuda bastante. O Fausto estava falando agora há pouco sobre a pandemia e sobre também as adaptações que várias empresas tiveram que fazer para atender clientes. Né? Muitas não estavam acostumadas ainda aos meios digitais. E, na verdade, muitas talvez não tenham se adaptado tão bem assim, pelo que a gente percebe. Basta ser cliente de alguma empresa e precisar falar com atendimento a clientes para entender que, às vezes, essa transformação digital não chegou assim tão fácil, tão linda e tão maravilhosa, né? Com uma fitinha em cima, como se fosse um presente mais esperado do ano do Papai Noel. Mas, na Intuit, vocês se adaptaram muito rapidamente e acredito que a experiência de vocês possa servir como exemplo e como inspiração para outras empresas B2B, mesmo que não sejam de software as a service, que ainda não estejam tão avançadas na transformação digital. Conta para a gente como é que vocês têm usado as funcionalidades como inteligência artificial, chatbot, machine learning, e como é que os agentes de atendimento de vocês se adaptaram ao novo cenário, como é que essas tecnologias novas foram incorporadas às práticas de vocês? Legal. Acho que esse é um tópico super importante, né? Assim, como você bem falou, não era algo esperado, né? A pandemia veio e aí, assim, eu acho que está sendo um catalisador de mudança para muita gente, porque tem empresa que não teve nem o tempo de poder planejar a mudança, teve que fazer ali durante o voo, né? Montar o avião durante o voo.
Mas, por um lado, eu acho que é bom, porque esse é o futuro, né, do atendimento. E eu acho que essa pandemia ela tem várias facetas ruins disso aí, mas acho que para essa área ela ajudou um pouco a trazer uma atenção maior para a área de atendimento, né? Porque no final é onde vai cair o cliente final, ele vai estar falando com o atendimento, né? Então, acho que a Intuit tem uma coisa muito legal na Intuit, que é uma empresa muito humana, é uma empresa que sempre me impressionou desde o início, é uma empresa que ela prima muito pelo funcionário, mas não só por quem é funcionário. A Intuit entende que quem é parceiro, quem é um terceiro que a gente contrate, uma empresa que seja parceira nossa, ela é uma extensão da gente. Então, eles também têm que ter as mesmas facilidades e ter a mesma facilidade que a gente consegue que a gente tem para poder trabalhar da melhor forma possível. Então, levando isso para o lado do call center, né, que foi a área que mais seria impactada nesse momento para mim, foi um trabalho super rápido de conseguir primeiro, através de tecnologia, transferir todo mundo que trabalhava antes no call center para trabalhar em casa. A gente conseguiu fazer isso em 2 dias. Então, assim, foi muito rápido. Já tinha toda uma estrutura de TI preparada para poder passar todos os agentes que trabalhavam no call center para trabalhar de casa. Eu acho que esse foi o primeiro movimento muito rápido que a gente conseguiu fazer. E, em segundo, vem a parte que você bem falou, que é a aplicação de machine learning e de inteligência artificial nos processos de atendimento. Então, acho que vale lembrar, né, que a Intuit é uma empresa do Vale do Silício, então que ela já atua nesse mercado que a gente está atuando aqui no Brasil há 37 anos lá. Então, assim, ele já tem uma expertise gigantesco, tanto no business que a gente faz, como também em atendimento, né? E vale lembrar que o Vale do Silício é a meca da tecnologia hoje no mundo, né? Então, se a gente fala de inteligência artificial e de machine learning, tudo que vem novo vem de lá. Então, eu consigo aproveitar muito isso, né? Eu consigo aproveitar muita tecnologia que está sendo feita lá, aqui para o Brasil. E é justamente o que a gente está fazendo hoje. Então, a gente também conseguiu começar a implantar essas capacidades agora, então, de forma muito sólida e rápida. E a ideia é que agora a gente cada vez mais comece a ganhar com isso, a tirar boas práticas disso e que a gente consiga encantar os nossos clientes com isso. Logicamente, você não consegue atender tudo por AI e por Machine Learning. Essas coisas te ajudam no que pode ser atendido nesse canal, que a gente melhore cada vez mais, principalmente através de geração de conteúdo, através de geração de vídeos, de self-help, de conteúdo de self-help melhorado e otimizado. Mas chega num momento que o atendimento humano é necessário. Eu acho que o principal ponto, acho que, da aplicação de machine learning, de inteligência artificial nesse processo é isso. A gente conseguiu saber o seguinte, legal, essa parte que é humanizada, vamos melhorar ela ainda mais? Vamos capacitar mais ainda o nosso pessoal para que esse atendimento seja incrível, que um atendimento que poderia ser um detrator, a gente consiga transformar esse cara num promotor. Então, acho que isso vai me ajudar muito daqui para frente a justamente trabalhar nesses pontos. E eu acho que sempre quando você consegue pegar esse momento, eu vou chamar de novo de momento mágico aqui, que um detrator, um cliente que já está ali atritado, que ele já está quase assim, sabe, desistindo de você, já está muito chateado, você tem uma grande oportunidade aí. Porque se você atende bem esse cliente, você encanta esse cliente, a chance dele virar um promotor é muito grande. Você tirar uma pessoa de uma situação muito ruim, encantar ela vai virar, esse cliente vira um promotor seu. Então, eu quero cada vez mais, através dessas capacidades de machine learning e de inteligência artificial, conseguir entender o que de fato fica no humano e aí sim capacitar todo o meu time, a minha área de atendimento para poder entregar uma experiência incrível para os clientes que vão ter que, no final, buscar um atendimento humanizado. O Rê, e Fausto, estava pensando aqui quando ele falou, né, estava citando os promotores, eu não sei se acho que é mais uma pergunta, na verdade.
Porque os promotores, tanto os detratores quanto os promotores são grandes fontes são as duas pontas, onde você aprende as melhores práticas do que fazer, e o que como não tratar e o que não deve fazer, ou que pontos você tem a melhorar. Como é que é isso essa relação? Porque aí tem relacionamento com produto, tem relacionamento com criação de conteúdo. Como é que é essa retroalimentação, vamos dizer assim, para que você tenha que esses inputs dos promotores? Vocês têm comunidade de clientes, encontro? Como é isso? Indo um pouco mais além da pergunta do Juliano, acho que tem o seguinte, é que por estar em contato com o cliente, a área do Fausto, né, o Customer Experience, é a área que tem mais condições de sinalizar melhorias para criar um elo mais forte com o cliente e também para fortalecer a empresa. E aí, Fausto, complementando o Juliano, na Intuit, uma das funções da sua equipe é captar a voz do cliente, né? Voice of Client, e eliminar o atrito entre produtos, processos e experiências dos clientes, né? Como é que descreve para a gente como é que funciona esse circuito todo? Legal. É um ponto super, super relevante. Na minha visão, eu acho que essa é a função mais importante de Customer Success, na verdade. Como o nome da área já diz, Customer Experience, Customer Success, tem Customer ali, cliente. Então, acho que é a área que representa a voz do cliente dentro da empresa. Então, é a área que tem que trazer o momento verdade, a experiência end-to-end, ponta a ponta, para todas essas áreas. Então, isso de fato, é uma responsabilidade da minha área, só que isso não é fácil de fazer se você não tem, por exemplo, capacidade de inteligência artificial ou de machine learning. Deixa eu dar alguns exemplos. Imagina o seguinte, que a gente lá roda, a cada atendimento, a gente manda uma pesquisa. Foi atendido, manda uma pesquisa. Nem todo mundo responde a pesquisa, mas tem gente que responde. E quando a pessoa responde a pesquisa, tem um último campo, que é um campo qualitativo. É um campo que a pessoa fala assim, deixa seu comentário final aqui, o que você acha e tal. É um campo que é escrito, cada um escreve o que quer. Tem gente que escreve coisa com qualidade, tem gente que não escreve nada, mas você imagina que você tem 1 milhão de atendimentos, se você ler um a um, meio que impraticável, né? Não tem como. Ou você vai ter que crescer teu time de um jeito que você não tem escala. Então, hoje, essas capacidades de machine learning e de inteligência artificial ajudam muito, porque começam a te indicar trends, tendências. Desses 1 milhão de atendimentos, a palavra tal, ou a expressão tal, ou o sentimento. Existe hoje uma coisa que até chama de Natural Language Processing, NLP, que tenta até entender sentimento através de texto. Então, todas essas capacidades que estão sendo desenvolvidas e tal, isso ajuda muito a área de Customer Experience, Customer Success, porque você começa a poder trabalhar com escala e, no mínimo, entendendo os gradientes de calor ali, quais são, né, as áreas que você precisa começar realmente a focar. Então, isso é um ponto super relevante que a gente, como eu falei, está cada vez mais atuando nessa parte de inteligência artificial e machine learning para poder facilitar essa análise. Mas o ponto principal é... Ou seja, né, Fausto, aquele campo aberto que você acha que ninguém lê, é melhor tomar cuidado, né? Muito cuidado. E, assim, eu acho que assim, se você... Todas as empresas hoje, tá? Acho que sem exceção, você tem que fazer as coisas baseado no que o cliente está falando. Ele que paga, ele que decide pagar para você. Então, assim, se você não está fazendo o que ele está querendo, você está no caminho errado, né? Essa é a minha visão e para mim isso é muito claro. Então, mas como você também tem que conseguir traduzir isso numa visão de business. Não adianta você também pegar um cliente no meio de 1 milhão que reclamou de uma coisa e levar lá para o business falando assim, a gente tem que mudar isso aqui, porque se você leva isso, é quase que uma luta perdida, uma batalha perdida. Por isso que ter dados e você conseguir embasar o teu storytelling em cima de dados e mostrar que isso é de fato o que o cliente está falando, acho que isso é um processo que tem que acontecer em todas as empresas. Infelizmente não acontece em todas, algumas porque não conseguem se organizar, não tem todas essas capacidades, né, que a Intuit hoje tem, mas a gente consegue fazer isso, e muito bem. Então hoje a área de produto de marketing são super integradas, a gente tem um comitê, a gente tem um comitê de voz do cliente hoje, onde a gente leva justamente isso, essa análise, esses volumes.
Então, todo roadmap de produto hoje, ele é desenvolvido em cima do que vem daqui, entendeu? Então, a priorização do que vai ser feito na plataforma vem justamente do que a minha área está apontando, não só a minha área, mas também a área de vendas, né? Porque às vezes também você tem voz do cliente que vem de vendas, né? Ele vai tentar vender alguma coisa e o cliente fala, não, mas você não tem isso e isso. Então, tem que juntar as vozes dos clientes, né? Para poder justamente ajudar produto e marketing a criarem funcionalidades e campanhas relevantes para o que o cliente está querendo. E eu acho que além da voz do cliente, uma outra voz que é muito importante é a voz do funcionário. A gente chama de voice of employee. Porque a gente também, lógico, você tem que olhar a voz do cliente sempre, é fundamental. Mas pensa o seguinte, você ouve tudo da voz do cliente, melhora pra caramba a plataforma, mas aí no back-end, as plataformas que quem está atendendo, está usando, não ajuda ele. Ele tem que abrir 5 telas ao mesmo tempo para conseguir pegar uma informação daqui ou dali. A experiência de quem está atendendo não é boa, porque ele vai ter que procurar informação em lugar diferente, ele não vai ter uma visão holística de tudo. Então, olhar as duas frentes é muito importante, porque você melhora a experiência do cliente, mas você também melhora a capacidade do agente de atendimento atender melhor. Então, a gente trabalha muito nessas duas frentes e ambas elas com inteligência artificial para poder fazer essa captura da voz do cliente, da voz do funcionário, da melhor forma possível e ajudar a gente aí a saber o que priorizar, né? Fausto, qual tem sido a resposta do marketing dentro da Intuit a essas práticas? Tem algum exemplo, por exemplo, de algum feedback importante aí da voz do cliente que foi levada e que, de repente, resultou em uma campanha diferenciada, em uma abordagem diferenciada, em uma ação específica? Eu acho que tudo que vocês estão vendo de propaganda, de melhorias na plataforma, hoje no QuickBooks e nas campanhas de marketing, vem de voz do cliente. Então, assim, por exemplo, desde expansão de nota fiscal hoje, o QuickBooks hoje tem a maior mais municípios. Tem a maior cobertura de nota fiscal Claro. hoje no Brasil. A gente está focando pra caramba, por exemplo, nessa aproximação com o contador. Então, você vê que nossas campanhas hoje estão super focadas no contador. A gente o marketing está trabalhando ferrenhamente para poder entender como que o contador hoje faz negócio, como que é essa aproximação do contador com o cliente dele. Então, você vê que o nosso foco não é na nossa plataforma, a gente está focando no nosso cliente, que a gente quer que esse cliente prospere. Ele prosperando, para a gente é ótimo, porque ele vai vender mais, ele vai precisar comprar mais plataforma para a gente, então é uma situação ganha-ganha, e tudo hoje, assim, foi isso que eu te falei que me impressionou na Intuit, assim, ainda mais na área que eu trabalho, né? O foco da Intuit no cliente é algo que eu nunca vi em lugar nenhum, assim. Eu já trabalhei em grandes empresas antes, mas nenhuma delas eu tinha visto o processo. Pra vocês terem uma ideia, a Intuit tem um processo proprietário de Design Thinking. É um processo proprietário dela, que ela inventou, que ela criou. Isso é baseado assim, em mapeamento de jornada do cliente, mas que não é só você tentar entender a jornada do cliente olhando BI lá, onde o cara clicou na plataforma, não. É visitando o cliente. Indo lá, e isso é meta nossa. Vocês terem uma ideia, cada área tem uma meta de quantas visitas para o cliente você tem que fazer por mês. Então, isso é uma meta que está no teu Balance Scorecard. Você tem que fazer. Você visita? Ou visitava, eu né? Visito, tem que eu tenho remoto. que visitar. Eu tenho que visitar, senão me impacta até no meu bônus. Então, assim, eu tenho que fazer, entendeu? Então, é algo que... Agora você visita virtualmente, né? Oi? Agora você visita virtualmente. Ou como é que você faz? Você manda uma GoPro? Não, mas então, isso não precisa ser... Você não precisa nem fazer a visita fisicamente, na verdade. Pode ser por telefone. Fazer uma... Eu, por exemplo, eu faço muita virtual. Mesmo quando não tinha pandemia, eu já fazia virtual porque... Primeiro que tem o dia a dia, né? Que às vezes é difícil você ficar se locomovendo, ainda mais em São Paulo, trânsito e tal. Mas é você, por exemplo, acompanhar o cliente, como é que eu uso aqui essa funcionalidade? Deixa eu explicar como é que eu faço. Olha, eu tenho dificuldade. Então, esse cliente vai te mostrando ali como é que ele faz e vai contando onde que ele tem as dores, entendeu? A gente tem uma área hoje que ela é especialista em fazer isso. Mas o que eu acho bacana é que não fica limitado a essa área. Todas as áreas têm que fazer também. Então, essa cultura de colocar a dor do cliente em todas as áreas é muito perene na Intuit, assim. Então, isso me encantou muito, porque eu nunca tinha visto antes, sabe? E fica muito mais fácil para mim, quando eu vou nas outras áreas, por exemplo, levar uma sugestão, levar uma ideia, levar um projeto,
todo mundo meio que já sabe, putz, isso aí é uma dor, né? Isso aí realmente eu fiz o meu Follow Me Home lá e eu vi que isso aí era uma dor. Então fica mais fácil de você poder introduzir essas iniciativas de mudança e tal. Tenho as minhas perguntas finais. A gente está chegando à reta final desse glorioso programa e agora a gente vai do inferno ao céu. Eu escolhi partir do inferno e não partir do céu para terminar no inferno, né? Vamos fazer então deve ser comigo. O caminho bom. Coitado, ele acha que tudo é com ele está naquela fase, Fausto, que é tudo eu. Ele acha que quando a coisa é difícil é porque eu vou mandar pergunta para ele. Mas, na verdade, só por causa disso eu vou mandar... Não, mentira, vou mandar essa pergunta para o Fausto. Numa visão, assim, Hora do Pesadelo, filme de terror, qual é o maior ponto de desintegração entre o marketing e a área de sucesso do cliente? Qual é o ponto da maior discórdia, do maior problema entre essas duas áreas e que pode se transformar aí num roteiro de filme de terror? Sim, eu vou te falar, baseado no momento atual, eu não saberia dizer. Desde que eu entrei na Intuit, a união das áreas assim, é muito grande, a união. Então, eu estou sempre muito bem alinhado, mas eu acho que eu vou repetir lá o ponto que eu coloquei no início da reunião. Acho que trabalhar em silo, para mim, independente de ser com marketing ou com qualquer outra área, eu acho que é uma mazela que se não for sanada rápido, vai causar impacto no final para o cliente. Eu acho que o meu ponto principal o cliente, ele é o mais importante. Porque ele que está decidindo se ele vai comprar com você ou não, se ele vai investir na sua plataforma ou não. Então, assim, não é só marketing, né? É produto, é marketing, é user experience, é customer experience. No final, se essas áreas não trabalharem juntas e não conseguirem encantar o cliente, você não tem cliente. Então, acho que para mim o pesadelo para mim é quando você chega num novo trabalho ou numa empresa onde você ainda tem esses silos, sabe? De áreas que não se falam, seja por ego, seja por importância, seja por falta de comunicação. Isso, para mim, é a principal mazela, e eu acho que cada vez mais as empresas que não destruírem esses silos, não quebrarem essas barreiras, vão começar a ficar para trás. Essa é a minha visão. Juliano, o Fausto, ele vive no céu. Tá vendo que céu. coisa boa? A gente tem pessoas que vivem no céu. Nem sempre as pessoas vivem no céu. As pessoas vivem, às vezes... Não é sempre o que a gente encontra, não, é verdade. O Fausto mesmo aí fala sobre o momento atual. Na enfim, sua visão. eu acho que os silos, sem dúvida, mas eu acho que o ponto é não trazer a voz do cliente para dentro. Ainda pior, assim, se uma situação é de silo, mas que pelo menos se a empresa tem essa dificuldade de relacionamento interno, por N motivos, às vezes pelo tipo de gestão ou qualquer coisa que seja, vale sempre isso de trazer a voz do cliente. Ninguém vai se negar. Se você pega alguns dados, se a empresa não tem esse hábito ou o que é que seja, não tenha, vá até a área de atendimento, de customer success ou o que quer que seja. Experiência do cliente é o que vale. Senta lá, faz essas ligações, você, que o Fausto mencionou que eles são obrigados a fazer, fala com alguns clientes, seguramente você vai ter a melhor informação e vai conseguir direcionar suas ações e o seu esforço para quem interessa, que é o cliente, e não seja para empurrar alguma área interna ou o que quer que seja. Então, acho que a combinação de silo e não escutar o cliente é o pior cenário. Se a situação, assim, né, considerando os nossos ouvintes que estão em várias empresas B2B em momentos diferentes de desenvolvimento, de gestão, até por conta da pandemia e tudo mais, eu acho que para ter garantia que você está alinhado com o objetivo da empresa, vai escutar o cliente, traz as informações dele, traz para as reuniões, porque é difícil refutar a voz do cliente, né?
Bom, então a gente começou com um filme de terror e a gente terminou com um filme feliz, né? Final feliz, mundo dos Total. sonhos, etc. Solta o som feliz aí, como sempre, aí para comemorar aquela Não, história. vai entrar felicidade. Ele não tá, mas a gente comemora por ele. Ele não tá, porque no outro podcast ele estava a fim de abrir champanhe 10 horas da manhã e aparentemente ele abriu. Pelo barulho, pelo som que eu ouvi, aparentemente ele abriu. Agora que ele está de férias, ele evidentemente está fazendo então, isso. Então, abre uma pra gente aí hoje, em comemoração. Abre mais uma cerveja a aí, presença Gui, do Fausto. Mas só depois que você descer as corredeiras, viu, Guilherme? Com seus 2 filhos, a esposa ali, todo mundo remando Tô pra ver isso aí. Capacete e tal. Em breve, fotos no Instagram. Pena que não dá para postar foto em podcast, né, Juliano? Não. Mas eu acho que excelente, uma ótima troca de ideias aqui entre nós. Adoramos isso, adoramos essa partilha de conhecimento entre as áreas. Fausto, doeu? Foi bom para você? Tá feliz? Quer falar mais alguma coisa? Quer pedir um x-salada, um cafezinho? Peça agora. Tá rodando ainda. Não, só agradecer, obrigado pelo convite, acho que foi muito legal mesmo. E, enfim, obrigado aí por tudo. Quando precisarem, tô às ordens. Muito obrigado, Fausto. Ó, sempre aparece lá para mim, você recomendaria, dá a nota tal, eu tô dando nota lá, se eu recomendo ou não. Beleza. Agora vou botar uns textos embaixo lá. Bota lá. Que a gente Ele vai tá falando do QuickBooks, viu, gente? O Juliano tá falando do QuickBooks. Eu vou fazer a tecla SAP do Obrigado, podcast. isso aí. QuickBooks é um dos produtos da Intuit. Esse podcast é uma maravilha. A gente dá serviço e tudo mais. Aí. Fausto, muito obrigada pelo papo, muito obrigada pelo seu tempo e desejamos sucesso e estamos juntos. E você, ouvinte, novamente, não custa lembrar, siga a gente na sua plataforma favorita, estamos na Apple, no Google, no Spotify, no Deezer, temos no nosso site conversa.tech um monte de blog posts legais. Vocês podem comentar nesses blog posts, de preferência dizendo que a gente é bonito, que a nossa voz é bonita, claro. Mas como nós queremos captar a voice of customer, né? Voz do cliente, como diz o Fausto, a gente também ouve críticas e sugestões, estamos super abertos a isso. E assinem também a nossa newsletter, que é mensal, gratuita. Não demora muito tempo para ler, mas tem bastante informação complementar ao que a gente trata aqui e também em relação a outros assuntos. Muito obrigada pela audiência e até mais.